Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual, aplicativos, cursos online e webinar. Gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para a sua empresa. Marque sua presença no mundo digital. Está no ar mais um Mundo Feminino pela capitalrio.com, um oferecimento de Geração Pixel Soluções, www.geraçãopixel.com.br. E o nosso Mundo Feminino hoje está recebendo uma convidada super especial. Ela foi a primeira mulher chefe da Polícia Civil, é ex-delegada, e uma de suas maiores vitórias foi a criação da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. A luta pelo respeito e dignidade das mulheres se tornou uma constante na trajetória da nossa convidada. Escreveu a cartilha Violência contra a Mulher, um guia para punir, prevenir e erradicar a violência doméstica. É com muito prazer, é com muita honra que nós vamos conversar hoje com a Marta Rocha. Seja bem-vinda, Marta, ao nosso Mundo Feminino. Eu e a doutora Pamela temos o prazer de ter você conosco e tenho certeza que com a sua alma feminista, como diz a sua biografia, você vai ajudar muito as nossas mulheres que estão ouvindo o nosso Mundo Feminino. Seja bem-vinda, querida. Eu te agradeço, Mônica, obrigada pelo convite. Falar com mulheres e para mulheres é sempre muito bom. Dizer da alegria de te conhecer, da alegria de rever a Pamela, que a gente já se esbarrou aí nas trajetórias da vida, nos debates sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, e agradecer muito que a gente possa estar refletindo esse tema que, de um modo muito particular, está afetando bastante as mulheres em tempos de pandemia. Pamela, a palavra é sua, querida. Obrigada, Mônica. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. É um prazer enorme poder falar nessa tarde, nesse momento, com a doutora Marta Rocha, que gosta de ser chamada por Marta. É uma mulher ao qual eu tenho uma admiração muito grande, porque é uma pessoa que eu me baseio muito em todo o trabalho que ela tem feito já ao longo desses anos todos, e poder falar realmente sobre essa questão com a Marta Rocha, que é uma referência para todas nós, é uma honra. Então, só para a gente poder relembrar um pouquinho para as mulheres que estão nos assistindo, o que é uma violência contra a mulher e o porquê que é tão necessário a gente falar. A gente reside numa cidade, num país em que a gente sabe que já é reconhecido que o lugar mais perigoso para uma mulher viver é dentro do seu lar, é dentro da sua casa. O Brasil é considerado o quinto país
onde mais se matam, né, mulheres, principalmente dentro do seu próprio lar. E a gente tem uma lei muito importante para todas as mulheres, que é a Lei Maria da Penha. E essa lei, ela traz diretrizes, ela traz orientações na tentativa, ou pelo menos na busca, para erradicar a violência contra a mulher. E o que é a violência contra a mulher? Eu quero só ler um trechinho bem rápido para vocês do que a própria lei fala do que é a violência contra a mulher. Está lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha, que diz assim, olha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Ou seja, violência contra a mulher não é somente aquela que a gente geralmente olha e percebe pela mídia, o qual já aconteceu o ato, um ato de agressão, um ato físico, mas engloba tudo isso que a Lei Maria da Penha trata. Ou seja, é uma violência física, mas também é uma violência psicológica, é uma violência patrimonial, é uma violência moral, e que muitas mulheres vêm sofrendo durante muitos anos. Então, é muito importante esse debate aqui nesse momento. A gente está num período muito complicado e desafiador, que é a pandemia, e que nessa quarentena, a Marta pode falar também um pouquinho melhor sobre isso. A gente já sabe que tem aumentado os números dos casos. O próprio Tribunal de Justiça divulgou essa questão de que está aumentando casos de violência contra a mulher durante a quarentena, e isso já era esperado. Na verdade, eu acho que não é nenhuma surpresa para a gente que trabalha nessa área. A gente sabe que quanto mais tempo a mulher passa com seu agressor, mais chance ela tem realmente de estar sofrendo esse tipo de violência. Então, é importante a gente falar sobre isso. E a Marta, ela tem vários trabalhos voltados para isso. E eu gostaria de perguntar para a doutora Marta Rocha o que ela entende a respeito dessa importância que foi a criação da Lei Maria da Penha. A gente sabe que a gente tem muito a avançar ainda. Ela é uma lei de 2006, mas a gente sabe que muitas mulheres ainda têm dificuldade para entender como ela funciona, o que realmente ela pode trazer de benefícios para essa mulher. Então, eu queria fazer essa primeira pergunta. O que ela entende da importância que foi e que tem sido a Lei Maria da Penha no Brasil? Olha, querida, eu quero resgatar um pouco desse raciocínio que você apresentou logo no início dessa boa conversa, para dizer que a questão da violência contra a mulher ela passa por um padrão cultural que aceita e tolera a violência contra a mulher. Se apresentou aí dados mostrando que a violência contra a mulher não está no espaço público. Eu não estou falando aqui de uma mulher que levou um empurrão e teve a sua carteira subtraída. Eu estou falando de uma violência que acontece dentro de casa, portanto, aquela frase que diz lar doce lar é uma frase mentirosa para muitas mulheres. Há uma relação de afeto, há uma relação de dependência, dependência emocional e, às vezes, dependência econômica. Entretanto, a violência contra a mulher perpassa toda e qualquer camada social. E a gente pode sentir cultural nessas frases que a gente fala sem se aperceber, que diz briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, eu não sei porque estou batendo, mas ela sabe porque está apanhando. A mais mal criada de todas as frases, prendam suas cabritas porque meus bodes estão soltos. Então, na verdade, é esse padrão cultural que permite com que a gente aceite e tolere a violência contra a mulher. Quando a gente faz um marco temporal da legislação, e aí, né, Pamela, a gente já sabe que a lei não retrata em tempo real o problema social. A lei demora a entender o problema social e a dar resposta legal. E quando a Lei Maria da Penha chega, eu queria dar destaque a duas situações. Primeiro, a própria Maria da Penha, que é uma farmacêutica que reside em Fortaleza, que foi agredida pelo seu ex-marido, e sofreu uma tentativa de homicídio e ficou paraplégica. Não satisfeito, ele tenta pela segunda vez contra a sua vida. Então, eu estou falando de uma farmacêutica cujo autor é um médico,
Portanto, não há como vincular que a violência contra a mulher só está nas camadas menos favorecidas economicamente. E entre o primeiro fato e o segundo fato, a conclusão desse processo, Maria da Penha levou 17 anos para esperar a solução dos 2 processos no Poder Judiciário. E o que Maria da Penha faz? Ela vai à Organização dos Estados Americanos, a OEA, que é um organismo de direitos humanos, representa contra o Brasil, e o Brasil recebe uma reprimenda, uma determinação de fazer uma lei específica para enfrentar a violência contra a mulher. E essa lei era muito bem-vinda, Pamela e Mônica. Por quê? Porque essa lei chega no momento em que a lei penal existente dizia o seguinte: se o crime não ultrapassa 2 anos de restrição de liberdade, ele deve ser um crime de menor potencial ofensivo. Então, na questão da violência contra a mulher, ao invés de ter a restrição da liberdade, a pena de prisão, o que se tinha era a punição de uma medida econômica. E aí a gente assistiu, de uma forma muito cruel, o pagamento de uma cesta básica em troca de... Não tinha punição, né? Então a medida que era imposta era o pagamento de uma cesta básica. Portanto, a gente pode dizer que a Lei 9.099, que é essa lei dos crimes de menor potencial ofensivo, quando permitia o pagamento da cesta básica, ela permitia a mercantilização e a banalização da violência. E aí chega a Lei Maria da Penha, que você leu o artigo, é interessante a gente refletir, porque a Lei Maria da Penha, ela prevê a violência física, é o chute, o pontapé, entre tapas e beijos. A violência moral. Toda mulher chega à delegacia com a sua autoestima no chão. Sua isso, sua aquilo, sua filha disso. A bonita é sempre a vizinha. Se eu não tivesse casado com você, você estava abandonada na casa dos seus pais. A violência psicológica, que é a ameaça, o constrangimento. O homem faz com que a mulher perca os seus vínculos sociais, ela deixa de frequentar a roda de conversa com as suas amigas, ela deixa de frequentar os eventos familiares, né? E aí a gente tem a violência patrimonial. Eu tenho lá, minha mãe tem um espaço na casa dela e eu construí lá o meu salão de beleza. E ele chega na casa da minha mãe e quebra todo o salão de beleza que foi construído com o meu dinheiro. A violência sexual. E aí é importante dizer para as mulheres que o casamento não autoriza a violência sexual, ou seja, a mulher casada tem o direito de dizer não àquele momento. O fato de eu estar casada não me impõe uma submissão da minha vontade ao desejo do meu companheiro, do meu marido, né? A violência, já falamos da psicológica, da moral, que é o xingamento, da psicológica, a psicológica que é a ameaça, a moral é o xingamento, a física é a agressão física, a patrimonial, que eu dei o exemplo aqui da destruição dos pertences da mulher, e, finalmente, a violência sexual. E qual é a grande diferença da Lei Maria da Penha? Porque o que importa é que a vítima seja mulher. Portanto, diante de uma relação homoafetiva, se essa mulher é vítima de uma violência praticada por sua companheira, ela tem direito a ir a uma delegacia de mulheres e buscar a aplicação da Lei Maria da Penha, que em muito boa hora chegou e já se vão lá praticamente 14 anos, em que a gente acabou de forma definitiva da mercantilização e da banalização da violência contra a mulher com o pagamento da cesta básica. Perfeito. É interessante falar sobre isso, porque as pessoas acreditam que a Lei Maria da Penha foi um presente que o Brasil deu às mulheres. Não, na verdade, o Brasil foi condenado, justamente
pelo ato, né, sofrido pela própria Maria da Penha. Então, foi uma condenação do Brasil. A lei é uma condenação. E às vezes as pessoas perguntam por que não tem uma lei para o homem, por que não tem... É justamente pelo fato das mulheres, historicamente, serem vulneráveis, sofrerem violência e precisam realmente dessa atenção especial, dessa proteção especial. O que a Marta falou é verdade, a gente só tinha uma lei que dava de menor potencial ofensivo, então, assim, acabava que o homem também repetia aqueles mesmos erros, e isso quando era condenado a alguma coisa. Muitas das vezes a mulher ela era condenada, ela recebia, inclusive, a questão do abandono do lar, então tinha uma série de fatores que impediam a mulher de agir, ela tinha o risco de perder a guarda dos seus filhos, enfim. Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe realmente uma proteção real para a mulher. A gente, como eu falei no início, a gente sabe que tem muito caminho a ser feito ainda, mas a partir da lei a gente vê como que nós evoluímos em questão de proteção. Nós temos as casas, né, abrigo, casas de acolhimento, nós temos as DEANs, que a Mônica vai falar um pouquinho também sobre isso. Enfim, nós temos tantas coisas que nós evoluímos hoje e que são recursos para essas mulheres não precisarem só viver do modo com que nossas avós viviam, nossas bisavós viviam, e hoje as mulheres têm uma chance muito melhor e muito maior de sair dessa violência. E a questão sexual, então, que você falou é perfeita, porque a gente às vezes entende violência sexual como um ato de alguém que pegou uma mulher na rua, né, e forçou ela a algum ato sexual, mas a gente esquece dessa violência sexual no casamento. E isso é muito preocupante. Ontem mesmo eu vi o relato de uma mulher que sofre isso no seu casamento, e é triste demais, ela é jovem. Então, assim, é triste demais você ouvir isso, e a gente chama de estupro marital, né? A situação que essa mulher vive dentro da sua casa, que às vezes se acha na obrigação de fazer alguns atos, enfim, cumprir alguns atos sexuais que não é desejável por ela, ou até mesmo ela não está com vontade de fazer e se sente na obrigação de fazer. A patrimonial nem se fala, a patrimonial, eu dei até um exemplo aqui em uma das lives que eu fiz com a Mônica, que às vezes é uma coisa tão pequena e a mulher nem percebe que aquilo é também uma violência patrimonial. Por exemplo, a quebrar um cartão de crédito da mulher. Quantos homens, quantos companheiros quebram um cartão de crédito da mulher sob o argumento de que aquela mulher é consumista e que ela não pode ter uma renda, né? Proíbem a mulher de ter uma conta bancária, acessam a conta bancária daquela mulher, querem ter a senha bancária daquela mulher, enfim, invadem realmente, literalmente, o patrimônio dessa mulher. E aí, nas coisas, nos pequenos detalhes, quantas vezes a gente ouve mulheres falando: ele quebrou meu cartão porque ele quer cuidar de mim. Não, na verdade, ele quer ter o total controle, ele quer ter o total domínio sobre aquela mulher. E aí chega um ponto que a mulher já não se reconhece mais. Ela não tem uma conta, ela não tem uma identidade, ela não tem amigos, ela perde toda aquela rede de apoio dela, que era a família, que era seu rol de amizades. Enfim, a violência contra a mulher ela é muito grave, ela é muito séria, e é importante a gente estar debatendo isso aqui, Marta, porque por mais que a gente fale, ainda pairam muitas dúvidas, até por conta do nosso machismo, né? Do machismo que há realmente na sociedade, essa violência patriarcal, e que as mulheres muitas vezes se submetem a tantas situações no seu casamento, ou no seu relacionamento de namoro, enfim, justamente porque ela entende que ela, por ser mulher, ela deve se submeter e deve compreender o homem e a atitude que ele tem com ela. E é isso. Eu acho que a Mônica vai passar agora para perguntar a respeito das delegacias, não é isso, Mônica? É isso sim, mas quero frisar aqui que a Lei Maria da Penha foi a nossa primeira vitória, não é isso, Marta? Foi a primeira vitória que nós, mulheres, conseguimos. Mas, depois disso, nós tivemos mais algumas vitórias, né? Como eu falei na apresentação, a Marta ela participou da criação das delegacias da mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa delegacia, enfim, como a mulher pode chegar até ela. Desse essa informação para nossas telespectadoras. Olha, querida, a Delegacia de Mulheres no Rio de Janeiro,
ela chega em 1986, quando o governador era Leonel Brizola. E a Delegacia de Mulheres é a primeira ferramenta, a primeira política pública voltada verdadeiramente para as mulheres vítimas de violência. Eu sempre digo que o policial ele não vem de Marte nem de Vênus, o planeta do amor. Ele é fruto dessa violência, dessa sociedade que é injusta, desigual e preconceituosa. Antes das delegacias de mulheres, o que aconteceria se uma mulher tentasse fazer um registro de ocorrência? Ela apanhava, e ela vai apanhar a primeira, a segunda, inúmeras vezes, até que ela se sinta fortalecida a comparecer a uma delegacia. Porque toda mulher ela tem uma relação de afeto com o autor e ela sempre acredita que aquele ciclo de violência ele vai ser passageiro, ou que aquele ato de violência é fruto, por exemplo, de um momento difícil que ele está passando no trabalho, ou porque ele bate, porque ele ultrapassou o nível de bebida, porque ele está alcoolizado, quando, na verdade, essa não é a motivação. Então, quando a mulher se sentia encorajada e comparecia a uma delegacia de polícia, ela podia ser surpreendida com um policial que iria tentar convencê-la a não fazer o registro. Ia dizer se ela tinha certeza, o que aconteceria com a família dela, porque ela depende economicamente, a vergonha que os seus filhos iriam passar quando o seu pai fosse autuado, objeto de um registro de ocorrência. Então, na verdade, esse comportamento do policial era um segundo momento de vitimização daquela mulher. Ela era vitimizada quando apanhava e quando quando comparecia a uma delegacia e tentava fazer um registro de ocorrência. Nesse mesmo momento, se você fosse ler ou assistir os programas daquela época, você ia ver que começaram a surgir casos de mulheres de classe economicamente favorecida que foram agredidas e mortas por seus maridos ou companheiros. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né, Doca Street, Ângela Diniz, a gente tem um caso, né, muita gente aqui não conheceu, de um cantor famoso em São Paulo chamado Lindomar Castilho, que matou sua companheira que estava separada dele há 6 meses e que era cantora como ele, porque a viu saindo de uma boate onde ela cantava, acompanhada de um homem. Ela era cantora e o homem era um músico, e saíram juntos. E ela foi morta com mais de 6 tiros. Então, na verdade, o surgimento da Delegacia de Mulheres, ela surge para criar um espaço policial adequado para atender a violência contra a mulher. Ou seja, o policial que trabalha ali, ele tem que ter espírito de policial, mas ele tem que conseguir entender a alma da mulher. Então, a gente não tem dúvida que a Delegacia de Mulheres, como política pública, foi um instrumento importante para fortalecer e enfrentar a violência, e a partir da existência da Delegacia de Mulheres se deu visibilidade a essa ocorrência que não fazia parte das estatísticas policiais. Então, quando a gente pensa, né, daqui a pouco a gente vai ter 86, 96, 2006, 2016, nós temos 34 anos de existência da Delegacia de Mulheres e nunca, né, Mônica, esse tema foi tão atual como agora em 2020, quando a gente vivencia, por exemplo, esse tempo de isolamento social que, sem dúvida nenhuma, acarreta a possibilidade dessa mulher estar sendo vítima, né? Estar vivendo a todo tempo sem poder pedir socorro com o seu algoz. É isso mesmo. Então, a mulher que sofre esse tipo de violência, ela pode procurar as delegacias da mulher, que vai ser atendida por uma mulher como você, e vai te dar todo o suporte, toda a informação que você precisa para começar a sair
dessa violência que você vive, porque você não pode continuar vivendo, sendo violentada dentro da sua própria casa. Como a Marta e a Pamela falaram, existem N tipos de violência doméstica. Às vezes você nem percebe que está sendo violentada e está sendo violentada. Não é isso, Marta? Olha, eu quero dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu faço muitas palestras, que é a minha forma de exercer a minha militância em defesa das mulheres. E eu fui fazer uma palestra numa escola pública, na Baixada Fluminense, e fui falar já para o 8º ano. E quando acabou a palestra, uma menina se aproximou de mim, devia ter lá seus 15, 16 anos, e ela falou assim, posso tirar uma foto com a senhora? Minha mãe acompanha a senhora nas redes. E eu tirei a foto com aquela menina. E ela assim virou para mim e disse assim, ontem o meu namorado me pegou para sair. E ele não gostou de eu estar pintada. Ele passou a mão no rosto e tirou toda a minha maquiagem. Me lembrei um pouco, sabe, Pamela, desse exemplo que você deu de quebrar o cartão de crédito. E aí, na mesma hora, ela disse para mim, não, eu não me aborreci porque eu sei que ele gosta de mim. E eu disse assim, não, querida, isso não é amor, isso é posse, é diferente. E eu voltei para dentro da escola, procurei a direção da escola, conversei com a orientadora educacional para tentar, pelo menos, fazer com que essa menina fosse observada um pouco mais de perto. Eu estou te contando essa história, Mônica, só para te dizer que nesse exato momento tem alguma mulher apanhando do seu marido. E a violência contra a mulher, ela está cada vez descendo as idades. Então, é preciso que a gente tenha, como a Pamela e você mesmo colocou, a gente entenda que briga de marido e mulher, a polícia tem que meter a mulher, é preciso que as mães fiquem atentas, né? Porque a adolescente jovem está vivendo um cenário de violência e são, como disse a Pamela, são gestos que no momento parecem inofensivos. Ele quebrou meu cartão porque eu gasto muito. Não, não é isso. É que quando ele quebra o cartão, ele te torna cada vez mais dependente da vontade dele. Quando um jovem passa a mão no rosto de uma outra mulher, de uma mulher jovem, e retira a sua maquiagem, ele está impondo a ela um padrão de comportamento que não é o dela. Está na juventude, a maquiagem, a beleza, ser extrovertida, né? Ser às vezes um pouco mais ousada, isso faz parte da juventude, né? Ser impulsiva, isso é o retrato da juventude. Então, só para você ver, né? Que aí eu quero dizer que as mulheres não silenciem, não aceitem como algo passageiro, porque não é uma nuvem passageira, é um comportamento que vai se repetir e vai ganhar uma proporção maior de intensidade da agressividade desse homem. Então, as mulheres têm que estar atentas no primeiro gesto, que pode não ser um empurrão ou um puxão de cabelo, mas que seja já um sinal de uma situação de domínio que o homem quer ter em relação à sua mulher, à sua companheira. Você vê, né, uma menina de 16 anos, 15 anos, já sofrendo isso e já com a cabeça de que é porque ele a ama, porque ele quer bem. Esse é o primeiro sinal. Meninas, mulheres, vamos nos atentar para esses sinais, porque ninguém começa apanhando de uma hora para outra. A coisa começa devagar e vai aumentando, e vai aumentando. É uma violênciazinha pequena aqui, é outra pequena. Passou a mão na cara, tirou a maquiagem. A outra, quebrou o cartão de crédito. E daqui a pouco, infelizmente, está sofrendo até um feminicídio. Como eu já dei o depoimento de uma grande amiga minha, que também não tinha problemas financeiros. Ela era uma juíza de paz, e, infelizmente, foi assassinada pelo marido, porque estava sempre achando, uma juíza de paz, fazia casamentos, que eu sou dessa área, e achando que ele ia mudar, que ele ia melhorar, e não melhora, não muda. A tendência é chegar ao feminicídio. Então, se atentem. No primeiro momento, no primeiro sinal,
se afasta. Esse é meu conselho, porque, infelizmente, desde que nós começamos essa sequência de programas falando sobre esse tema, eu recebo pessoas que até algumas eu conheço, que não imagino que sofre desse tipo de violência. Você olha o casal nas festas, na sociedade, e você parece que é um casal comum, que é um casal que vive muito bem, mas na vida em comum há violência doméstica. E tudo começa com o primeiro sinal, como a Marta falou, como a Pamela falou, quebrar um cartão de crédito, passar a mão no rosto para tirar a maquiagem, reclamar da roupa que está usando, que é curta demais, que tem um decote demais, que tem isso de menos. Não existe, pessoal, não existe casamento perfeito. Eu vou fazer 30 anos de casada em janeiro e não existe casamento perfeito, mas existe respeito. O respeito, até na hora da discussão, é necessário respeito. Se o teu relacionamento fugiu do respeito, algo tem de errado. E é bom ficar atenta a esses sinais. Não é isso, gente? É interessante, Mônica, porque o que você falou é fato que todo mundo fala. Mas na rua eles são tão perfeitos. E eu acho que a grande dificuldade para a mulher ainda buscar ajuda na sua rede de apoio, que eu sempre falo que é a rede de apoio primária que ela busca. Sejam os amigos, seja a família, seja a sua igreja. Então, ela sempre vai buscar na rede próxima, na rede primária. E aí que vem a dificuldade. Porque para aquela rede primária, aquele homem não é aquilo que ela está falando. Então, o que eu mais vejo quando as mulheres vêm me procurar, seja como amiga, como militante, como advogada, é que elas falam isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande para provar quem realmente ele é, porque fulano, beltrano, ciclano não acreditam. Porque Pamela, eu vou te pedir só um minutinho, que nós vamos ter que chamar os comerciais, já voltamos já. Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual, aplicativos, cursos online e webinar, gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para a sua empresa. Marque sua presença no mundo digital. Que tal montar suas próprias caricaturas com modos prontos? Experimente grátis montar o Neymar ou montar seus amigos nos corpinhos dos Vingadores. Ou até mesmo presentear alguém com seu time preferido. Já pensou? Esse é o Caricaturbo, o método mais prático para se trabalhar com caricaturas. Experimente grátis. Eu vou te disponibilizar mais de 500 mil presets de Photoshop e After Effects para que a partir de hoje você nunca mais venha a ser uma opção e você venha se tornar uma referência como os maiores designers e profissionais da animação do Brasil. Chegou o seu momento de começar 2020 com o pé direito e se destacar da concorrência, se destacar dos demais. Eu sou o Lano Garcia, videomaker profissional e designer, te vejo do lado de lá. Estamos de volta com
com mais um Mundo Feminino. Eu vou passar a palavra para a Pamela para ela complementar o pensamento anterior. Obrigada, Mônica. Então, só para poder complementar rapidamente o que você estava falando justamente sobre a questão da dificuldade que as mulheres têm, até mesmo para sair desse relacionamento abusivo. Eu digo para vocês que o que mais elas falam comigo e conversam é a situação das pessoas, da sua rede primária, como eu estava falando, que são seus amigos, sua família, a igreja da qual ela serve muitas das vezes, de entender que aquele homem ele é uma pessoa abusiva com ela. Porque para a sociedade, ele reflete uma outra pessoa. Ele se comporta de uma outra maneira. Então, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam, nossa, como é que pode, né? O fulano fazia isso com ela, mas ele passou 20 anos no nosso relacionamento de amizade e nunca se comportou estranhamente. E, às vezes, a gente tem que começar a entender o comportamento daquele homem também. O machismo, muitas das vezes, ele é tão natural, ele é tão naturalizado, que certos comportamentos são muito bem aceitáveis no seu rol de amizade. Então, essa mulher, ela enfrenta uma dificuldade ainda muito grande para sair também por conta disso. Ela não consegue apoio. E, às vezes, nem da própria família dela. Em nossas conversas, em um dos nossos programas, você deu até um exemplo, Pamela, de uma senhora da tua igreja que você orientou ela a produzir provas, porque o próprio pastor não estava acreditando nela. Não é possível. Fulano faz isso, fulano é um homem de Deus, fulano é assim, fulano é assado. Não é isso? Exatamente. Ela teve que produzir provas, e aí eu comecei a orientá-la como que ela vai fazer, como é que ela ia fazer, e aí ela começou a gravar conversas dele, começou a monitorar as conversas com ele, enfim. Então, eu fui dando algumas orientações, e aí ela conseguiu juntar provas. Com essas provas, ela mostrou para a família dela, para a igreja, né, para os seus amigos. A partir dali, eles começaram a apoiar o divórcio. Que até então, havia essa dificuldade dela conseguir se libertar, porque achavam que era apenas uma briga de casal, aquela crise existencial, enfim, crise de tantos anos de casamento, e que deveria ter uma chance. Então, quando eles começaram a ver o comportamento dele, viram que aquilo não era normal. Aquilo não era natural e não era aceitável. Então, infelizmente, as mulheres precisam provar, porque eu falo muito, Marta, que a fala da mulher, em pleno século XXI, ela ainda paira dúvidas. Verdade. Não é? A gente ainda precisa de alguma outra informação, de alguma outra prova, para que a nossa fala seja literalmente validada. Quantas vezes a gente precisa de um homem ao nosso lado para confirmar aquilo que a gente fala? E na violência doméstica é a mesma coisa. Não muda nada. Então, às vezes, a mulher precisa de uma outra pessoa, de uma outra prova, para que ela finalmente consiga comprovar e demonstrar, infelizmente, Mônica, até judicialmente. Então, às vezes, até judicialmente, a mulher tem essa dificuldade para mostrar para o juiz que aquele homem que o juiz está olhando ali não é o que ele pensa que é. Então, ela tem que validar e ela tem que provar, enfim, é uma dificuldade enorme. E aí, em cima disso tudo, gostaria que a Marta falasse um pouquinho a respeito da CPI, do feminicídio, como é que foi feita, qual foi a conclusão que chegaram, inclusive sobre as mulheres deficientes, né? Então, tá assunto para falar que não vai dar tempo. Mas a gente sabe que é uma dificuldade enorme até para as próprias mulheres com deficiência. Eu quero muito agradecer não só a você, como a Mônica, né, por esse fio condutor do debate que facilita muito a gente refletir sobre o tema. E aí dizer, né, Pamela, que com certeza você tem razão, que a voz da mulher, a fala da mulher por si só, ela não tem a relevância que muitas vezes ela precisa. E quando a gente não interrompe esse ciclo da violência, o resultado morte pode ser uma realidade na vida de muitas mulheres. Eu quero te dizer que quando eu pedi a CPI do feminicídio no início da legislatura de 2019, eu pedi porque, por semana, 5 mulheres são mortas no estado do Rio de Janeiro. Nós somos 92 municípios e apenas 38 municípios têm algum tipo
de equipamento de proteção à mulher, seja um núcleo da OAB, seja a Defensoria Pública, uma delegacia de mulheres, um centro de referência, muitas vezes uma igreja que dá um apoio às mulheres. Então, você percebe que se esse ciclo de violência não for interrompido, a questão da morte surge como uma premissa na vida das mulheres. E ninguém, acho que foi Mônica que falou isso, ninguém acorda com vontade de matar alguém, a não ser que seja um psicopata. Mas aquela intensidade vai aumentando e eu preciso interromper esse grau de aumento da violência, de aumento da agressividade. E na CPI da violência contra a mulher, nós percebemos que havia, por mais que a gente tivesse delegacia de mulheres, por mais que nós tivéssemos uma lei específica, que é a lei do feminicídio, que caracteriza que o homicídio praticado contra a mulher ele tem que ser entendido e potencializado com penas mais severas. E eu não estou falando aqui de uma mulher, por exemplo, que ao perceber uma tentativa de roubo do seu veículo, sai assustada e atingida por uma bala perdida. Não é desse homicídio que eu estou falando. Eu estou falando de um homicídio que surge nas relações entre um casal, surge numa relação de violência doméstica, de violência de gênero. E nós percebemos, por exemplo, que na questão da violência contra a mulher há uma invisibilidade de algumas mulheres, que são as mulheres portadoras de deficiência. Essas mulheres, muitas vezes, são trancadas em casa, são vítimas de cárcere privado. As mulheres surdas. Não há um equipamento que permita essas mulheres a fazerem a denúncia. Eu tenho o Disque Denúncia, mas é um número de telefone. Eu tenho o Disque 180, que é super importante, mas é um número de telefone, né? Então, deu visibilidade a esse segmento das mulheres, né? Que, quando chegam à delegacia, e eu quero te dizer isso, que quando fui chefe de polícia, eu tentei e fiz uma articulação com o Instituto de Surdos e Mudos para ter um mínimo de um aprendizado sobre a linguagem de sinais, mas isso é muito pouco diante da necessidade de ser entendida por aquela mulher, né? Hoje a gente vê em qualquer programa de TV, a gente vê lá, né, a linguagem dos sinais, mas no dia a dia, seja numa loja, seja numa delegacia de polícia, infelizmente a gente não vê esse atendimento especializado. Então a gente percebeu que tinha esse olhar diferente. Hoje, as delegacias de mulheres já atendem a questão das mulheres trans ou dos travestis, porque, embora possa ter a identidade civil masculina, o seu corpo e a sua alma é uma alma de mulher. Portanto, tem direito essa mulher a ser atendida numa delegacia de mulheres. E quando a gente vai ouvir, por exemplo, os pesquisadores que atuam nessa área, muitas das vezes a família, diante daquele resultado morte, não aceita que a mulher tenha um olhar, uma visão de mulher. E na hora do sepultamento, aquela mulher trans, aquele travesti, é vestido como homem no momento do sepultamento. Então, isso também é um ato de violência, né? Isso também é uma violência simbólica que é feita com essa mulher trans ou com o travesti. Então, acho que a nossa capacidade foi perceber, por exemplo, a necessidade de criar espaços adequados. Quando eu sou vítima de uma violência sexual, eu tenho que imediatamente comparecer ao Instituto Médico Legal para fazer um exame de corpo de delito de violência sexual. E muitas vezes a roupa dessa mulher ela retém componentes orgânicos que são necessários para serem examinados. Mas como é que eu posso apreender a roupa dessa mulher se essa mulher vai para a delegacia, da delegacia ela vai para o Instituto Médico Legal? Então, pensar que no momento que ela está sendo atendida, ela tenha uma muda de roupa é uma coisa tão simples e tão importante,
que ela pode deixar a roupa que ela estava usando no momento da violência sexual para ser encaminhada para um exame, né? Um exame laboratorial para identificação de vestígio orgânico, como o esperma, que pode caracterizar que ali houve uma relação sexual. A gente tem que pensar que essa mulher, e aí a gente fala não só da Sala Lilás, lá no Instituto Médico Legal, mas que essa mulher tem um projeto Violeta, que uma das grandes questões que tem a Lei Maria da Penha são as medidas protetivas. E a primeira medida protetiva é o afastamento do lar do agressor. Eu não preciso esperar que essa mulher tenha 4 dentes quebrados, o braço quebrado, para dar uma medida protetiva de afastamento do lar. Então, por exemplo, essa orientação que você deu a essa mulher da sua igreja para produzir provas, ela foi fundamental, porque às vezes é um boletim médico, de um atendimento médico que ela teve, às vezes é uma foto que ela tirou dela mesma, com seu braço machucado, às vezes é uma conversa que ela teve com uma irmã da igreja, em que ela retratou a violência que ela estava sentindo. Então, assim, eu não preciso esperar o grau mais alto da agressividade ou da violência para interromper esse ciclo de violência. Então, a CPI do feminicídio nos mostrou que, para evitar o resultado morte, eu tenho que fortalecer a prevenção. E a prevenção podemos ser todas nós. A Mônica, com seu programa, sem dúvida nenhuma, ela está plantando a sementinha da prevenção, porque ela está conversando diretamente com as mulheres e as mulheres vão dizer, não, eu assisti o programa e ela me disse, não precisa esperar apanhar violentamente para interromper esse ciclo. E outra coisa interessante, Pamela e Mônica, é a questão do aluguel social. Por quê? Porque se uma mulher perde a sua casa numa enchente, ela tem direito a ter um aluguel social. Mas se ela é vítima de violência, e muitas vezes a casa foi construída no terreno da família, ele paga o aluguel, né? E isso vai fazendo com que as mulheres vão permanecendo. As mulheres até acham que o fato dele pagar o aluguel ou o fato da casa ser construída no terreno da família dele não permite o afastamento do lar. Claro que permite, mas muitas mulheres não entendem isso. Então, hoje é uma lei que já foi aprovada, fruto aí da CPI do feminicídio e, sobretudo, né, está aguardando a regulamentação e é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta muito grande, muito importante para o enfrentamento da violência. Eu queria falar 2 minutinhos para dizer o seguinte, eu tenho convicção, Mônica, que nesse exato momento em que um número expressivo de mulheres estão ouvindo, estão assistindo esse programa, elas estão se identificando como mulheres que são violentadas e permanecem invisíveis diante dessa violência. E aí eu quero falar de 2 campanhas que aconteceram agora em tempos de pandemia. Uma situação muito interessante que aconteceu em Belo Horizonte, em que um edifício de classe média, uma mulher colocou no elevador um aviso dizendo assim, atenção, senhor morador do apartamento tal, agredir mulher em tempos de pandemia é crime. Em seguida, escreveu algo assim, querida moradora do apartamento tal, não aceite a violência, grite e venha para a nossa casa. Então, para te mostrar a importância, né, do apoio social, do apoio do vizinho, da família, do conhecido, do melhor amigo, né? E nesse tempo de isolamento que a pandemia trouxe para a gente a nossa capacidade de empatia, de solidariedade. Então, você é capaz de olhar aquela mulher como alguém que precisa do nosso apoio. E a outra questão foi a Associação de Magistrados do Brasil, que fez uma campanha, acho que todo mundo acompanhou, do sinal vermelho. Então, se uma mulher chegar numa farmácia, porque farmácia todo mundo vai, né?
Eu posso pedir comida, tudo isso, mas via de regra eu vou na farmácia. Então, se uma mulher chegar na farmácia e apresentar um sinal vermelho feito com caneta ou com batom, aquele farmacêutico vai conduzir aquela mulher para uma sala reservada. Se não for possível, porque ela está acompanhada do seu agressor, vai anotar o nome da mulher, vai anotar o seu endereço e vai acionar o 190 da Polícia Militar. E aí eu quero lembrar que não precisa ter medo de denunciar, porque você não é testemunha. Você não está dizendo que assistiu a mulher ser agredida. O que você está fazendo é comunicar que uma mulher chegou à sua farmácia com o indicativo do sinal vermelho, ou seja, dizendo que é vítima de violência, e ao acionar a Polícia Militar, a polícia vai até o local e vai poder esclarecer esse fato. Então, acho assim que tão importante quanto ter uma legislação firme que cuide das mulheres, que seja capaz de criar uma rede de proteção, é a gente trabalhar na prevenção. E na prevenção todos nós podemos participar, inclusive nós, mulheres, né, podemos participar ouvindo outra mulher e ajudando essa mulher a sair desse ciclo de violência. Eu fiquei muito emocionada com esse depoimento dessa mulher no elevador. Que coisa linda! Ela está dizendo, vem que eu te ajudo, vem que eu te ajudo. Gente, vamos ajudar. Se você detectou no teu prédio brigas homéricas, gritos, socorro, ajude essa mulher. Liga para o 190, liga para o 180, sei lá, faz alguma coisa. Mas ajuda, porque às vezes ela não tem nem condição de pedir ajuda. Às vezes essa mulher ela não tem condição, ela está tão desesperada, ela está tão no meio daquele furacão que ela não consegue pedir ajuda. Então, se você ouve no seu vizinho, faça alguma coisa, como essa mulher do elevador fez. Ela fez alguma coisa, ela quis dizer para aquele marido que ela está atenta. Ela quis dizer para aquela mulher que está sofrendo aquela violência, vem que eu te socorro, vem que eu te ajudo. Vamos ser mais solidários, vamos ajudar uns aos outros. Esse é o nosso mote, esse é o mote desse programa, ajudar as mulheres. Marta, o nosso programa ficou com um gostinho de quero mais. Sempre que possível, eu sei que a sua vida é uma correria, mas sempre que você puder, com certeza. Será muito bem-vinda no nosso mundo feminino. Mônica, eu quero te dizer que por uma boa conversa, uma boa causa, eu sempre acho um espaçozinho na minha vida para pensar. Eu acho que é isso que a gente deseja. Eu quero aplaudir a tua iniciativa, né? Você que tem um canal de comunicação, você que tem um público feminino por excelência, porque você fala num tema que toca muito as mulheres, casando ou não casando, todo mundo quer uma boa dica de uma festa, de um bom casamento, né? Essas dicas são importantes na nossa vida, casando ou não casando. Então, assim, essa sua capacidade de perceber, de trazer a Pamela, que é uma advogada, que tem, sabe, que traduz a linguagem jurídica, né, Pamela? O juridiquês é tão pesado nos nossos ouvidos. Então, por uma boa conversa, uma boa causa, pode me chamar que eu venho, com certeza. Ah, que bom. Olha, vamos chamar mais, né, Pamela? Com certeza. Eu estou aqui babando, gente. Eu também queria ficar mais, mas infelizmente chegamos ao fim de mais um programa feminino. Muito feliz por ter a Marta aqui dando essas dicas. E ela se comprometeu a voltar outras vezes para falar mais com vocês. É uma mulher engajada nesse propósito da violência doméstica. Desde que eu pensei em conhecer Marta Rocha, de ouvir na Rádio Tupi, de acompanhar o trabalho dela, que eu também acompanho, eu sempre soube, apesar de não ter nada a ver com a parte jurídica, que ela sempre foi uma mulher muito engajada em ajudar outras mulheres. E isso é muito legal, isso tem tudo a ver com o nosso programa. Eu fico muito grata a você, Marta, por essa colaboração e tanto que você nos ofereceu. Você quer deixar mais algum recado? Na verdade, eu só queria dizer que quem quiser acompanhar aí, eu sou deputada estadual, né?
E quem quiser acompanhar o nosso mandato, por favor, visita as nossas redes. Deputada Delegada Marta Rocha. E aí, a gente, às vezes, sabe, Mônica, acontece assim, a gente faz uma palestra e no dia seguinte aparece lá uma conversa no privado, né, pedindo uma orientação, e não precisa ser polícia, muitas vezes dizendo, minha vizinha, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, e não precisa ser polícia para a gente saber que não é a história da vizinha que eu estou contando, e sim a nossa própria história. Então, disponibilizar aí as nossas redes para esticar esse papo, se houver necessidade, me chama novamente que eu quero voltar. Ai, tá, que bom, fiquei muito feliz. Pamela, mais uma vez, muito obrigada pela tua parceria, pela tua colaboração com as nossas mulheres. Acho que já é a 4º ou a 5º programa que você participa, e sempre com muito sucesso. As pessoas te amam, te adoram. Eu recebo, nossa, como eu recebo. Aquela advogada é uma gracinha, é um amor. Muito obrigada pela tua colaboração sempre aqui no nosso Mundo Feminino. E chegamos ao final, infelizmente, de mais um programa Mundo Feminino. Sábado que vem tem mais. Tchau, gente. Muito obrigada. Só mais um último recadinho. Quem não pôde assistir, esse vídeo vai estar no nosso blog, lá no YouTube, blog Mônica Figueira. É só você acessar, blog Mônica Figueira. Se inscreve lá no nosso canal, curte, compartilha, deixa o seu comentário, sua pergunta, que a gente vai passar para a Pamela, vai passar para a Marta. Nos ajude a ter mais visibilidade, tá? Pamela, tua última consideração. Obrigada, Mônica, pelas palavras. Marta, eu, pelo menos aqui no canal da Mônica, eu tenho buscado fazer de forma simples, né? Porque não adianta a gente falar difícil e as mulheres não conseguirem compreender o que a gente quer dizer, né? Então, eu sempre tento trazer da forma com que elas compreendam literalmente o que é uma violência para conseguirem sair disso. E, assim, para mim, realmente, eu volto a repetir, é uma honra falar com você. A Marta é o símbolo do empoderamento feminino. Eu olhando para a Marta, Mônica, eu me lembro do tempo da faculdade, estudando, e o meu falecido grande professor Nélio Andrade falava muito da doutora Marta Rocha, e assim, ela é realmente um símbolo para todas nós mulheres que lutamos pelos direitos de outras mulheres, né, de todas nós. Então, assim, parabéns, Marta, pelo seu trabalho, e muito obrigada por ter aceitado aqui participar. E para mim é uma honra, e eu vou guardar esse vídeo pro resto da minha vida. Obrigada. Foi muito bom, foi melhor para mim, pode ter certeza disso. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Quero com vocês lá no nosso canal, blog Mônica Figueira. Tchau. Tchau. Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual, aplicativos, cursos online e webinar, gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para a sua empresa. Marque sua presença no mundo digital. Que tal montar suas próprias caricaturas com moldes prontos? Experimente grátis montar o Neymar ou montar seus amigos nos corpinhos dos Vingadores. Ou até mesmo presentear alguém com seu time preferido. Já pensou? Esse é o Caricaturbo, o método mais prático para se trabalhar com caricaturas. Experimente grátis!
Eu vou te disponibilizar mais de 500 mil presets de Photoshop e After Effects para que a partir de hoje você nunca mais venha a ser uma opção e você venha se tornar uma referência como os maiores designers e profissionais da animação do Brasil. Chegou o seu momento de começar 2020 com o pé direito e se destacar da concorrência, se destacar dos demais. Eu sou o Lando Garcia, videomaker profissional e designer, te vejo do lado de lá.